Olá, na aula de hoje nós vamos continuar o estudo dos argumentos que são válidos ou não e como a gente pode verificar essa validade. Até então, a gente tinha usado como ferramenta para verificar a validade de um argumento a constatação de que sempre que as interpretações das premissas são verdadeiras, a interpretação da conclusão também é. Só que para isso a gente tinha que verificar todas as interpretações possíveis, né? Então, em alguns argumentos, por exemplo, aonde o número de proposições é muito grande, o número de interpretações cresce exponencialmente. Então, se eu tenho 10 proposições, eu vou ter 2 na 10, ou seja, 1024 linhas na tabela verdade, ou 1024 interpretações possíveis, e para todas elas eu tenho que verificar se a conclusão é verdadeira, né, no caso das premissas serem. Ou seja, é um trabalho bastante exaustivo e pode ser bastante demorado, né? E tem um outro problema grande nessa abordagem, que é, eu vejo aquela tabela verdade produzida por esse processo, e eu não tenho nenhuma intuição ou nenhuma dica que me diz por que esse argumento é válido, por que aquelas premissas permitem chegar àquela conclusão, né? Então, esse método de tabela verdade, né, ele é bastante ruim por esses dois aspectos, pelo problema de tempo e pelo fato de ele não ajudar a gente a entender por que o argumento faz sentido, por que aquelas premissas levam a uma determinada conclusão. Então a gente vai ver na aula de hoje um segundo mecanismo de verificar a validade de um argumento chamado prova, né? E a prova, ela é uma sequência de fórmulas. Aqui nesse slide eu estou representando por uma sequência alfa 1, alfa 2 até alfa n, né? É uma sequência de fórmulas, aonde nessa sequência você pode colocar fórmulas que são as premissas. Então, sei lá, eu coloco uma premissa, outra premissa e assim por diante. A última fórmula dessa sequência é a conclusão. E você só pode incluir fórmulas intermediárias nessa sequência que sejam geradas por uma regra de inferência. Essa palavra é bastante importante. Uma regra de inferência permite transformar uma fórmula já existente na sequência numa outra forma, ou algumas formas dessas numa outra forma. Vou fazer um exemplo para ilustrar como funciona uma regra de inferência. Então, uma regra de inferência muito comum, na verdade a gente já vem vendo ela há bastante tempo, é a seguinte, é uma espécie de padrão de prova, que diz o seguinte: se eu sei alfa, alfa é uma fórmula qualquer, e essa fórmula alfa implica numa outra forma qualquer, beta, então se eu tenho essas duas coisas aqui, se eu tenho essas duas premissas, alfa e alfa implica em beta, necessariamente o beta também é verdade. Então isso é como se fosse um padrão de prova, sempre é verdade isso daqui, né? Na linha de cima dessa barra tem as premissas, e na linha de baixo tem a conclusão. E essa regra de inferência aqui tem até nome, chama modus ponens, né, porque ela é muito usada. Por exemplo, nesse caso aqui do Marcos. Então diz assim, ó, se hoje é domingo, então o Marcos está feliz. Ele poderia formalizar como sendo S implica em H. Se Marcos está feliz, ele vai dar uma boa aula. Então H implica em G. E a última, hoje é domingo, ou seja, S. Então eu tenho três premissas, né? Posso concluir que o Marcos vai dar uma boa aula, né? Ou se eu fosse escrever, se eu tiver assim, ó, de S implica em H, de H implica em G, e de S eu posso concluir, é um argumento válido, o G, que no caso ali significa que ele vai dar uma boa aula. Eu poderia fazer a tabela verdade, né, e ver, se eu não me engano, são 8 linhas que eu teria que fazer. Entretanto, eu não vou fazer essa verificação por meio de tabela verdade, mas eu vou fazer por meio de uma prova. Então, como é que funciona a prova? A gente vai listar as fórmulas. Eu posso listar elas e eu vou dar um número para elas. Então, a primeira fórmula da minha prova vai ser a primeira premissa, a segunda
a segunda premissa, e a terceira premissa. Eu vou inclusive passar um traço aqui, para indicar o que está acima desses traços, desse traço são as premissas enunciadas. E eu vou fazer uma série de aplicações de regras de inferência até chegar na conclusão que tem que ser G. Então a gente só tem uma regra de inferência por enquanto, que é a modus ponens. E a gente vê que a gente pode aplicar modus ponens aqui. Eu tenho S e S implica em H. Né? O modus ponens, só vou deixar aqui anotado. Se eu tenho alfa e tenho que alfa implica em beta, eu posso concluir beta. O nome dessa regra de inferência é modus ponens. Então a gente pode colocar no lugar do alfa o S, e aqui também, no lugar do beta o H. Então eu posso concluir o H. Então eu posso dizer assim, H é a fórmula 4 da minha sequência. E esse H eu concluo pela aplicação de modus ponens entre a fórmula 3 e a fórmula 1. Então, de 3 e de 1, por modus ponens, eu concluo o H. E agora, da mesma forma, esse H, se eu sei que H é verdade, no caso H está significando que ele está feliz, se ele está feliz, ele dá uma boa aula. Então, posso escrever aqui G. Fórmula 5, modus ponens entre a 4 e a 2. E acabou. Está provado G. G é a última fórmula dessa sequência, é a conclusão do argumento, e eu provei que ele vai dar uma boa aula. E não precisei fazer tabela verdade, nada disso. E muito mais importante, existe uma lógica de raciocínio aqui, que é, se é domingo, ele está feliz. Então ele está feliz. Se ele está feliz, ele dá uma boa aula. Bom, e ele está feliz. E está feliz, ele dá uma boa aula. Então, por isso aqui, ele está dando uma boa aula. Ou seja, existe uma espécie de linha, né? A sequência de formas que estão aqui e as regras de inferência explicam o argumento, além de demonstrar esse argumento. Né? Vou fazer mais um exemplo que a gente já tinha visto anteriormente na disciplina, que é o problema do Sócrates, Sócrates não, dos detetives. Né? Vou escrever aqui. Então diz assim, a primeira premissa é, se não tem sangue, o cara é profissional. A segunda premissa, ali não está escrito com o exclusivo, tá? Mas eu vou escrever aqui, ou teve ruídos, ou o cara não é profissional. E a terceira é que não teve sangue na cena do crime. Disso aqui eu posso concluir que o cara é profissional? Então, se a gente olhar o argumento, não teve sangue. Se não tem sangue, ele é profissional. Então, eu posso escrever P, isso aqui é modus ponens, entre a fórmula 3 e a fórmula 1, e acabou a prova, está provado que o cara é profissional. Na verdade, eu não precisaria nem ter usado essa premissa 2 para isso. Dessas duas, da primeira e da terceira, eu provo que o assassino, o matador, era profissional. Né? Ou seja, tanto fica bastante simples de demonstrar o argumento, quanto fica registrado a sequência de raciocínio para chegar nessa conclusão. Né? Então, a alma desse processo, né, de prova são as regras de inferência, ou seja, são as coisas que permitem incluir novas fórmulas na minha prova. Então, aqui eu vou apresentar para vocês algumas dessas regras de inferência. E elas são, a anotação para escrever elas, né, é assim, né? Dessas duas premissas aqui, eu posso chegar nessa de baixo. Algumas são terrivelmente simplórias, né? Por exemplo, essa regra de inferência aqui, se eu sei que alfa é beta, alfa e beta são verdades, eu posso escrever a forma alfa e beta, né? Não tem nenhuma novidade nisso daqui. Se eu sei que alfa e beta
é verdade, eu posso escrever só alfa ou só beta. Então, essas regras de inferência aqui, elas têm um nome, não é modus ponens, como eu estava vendo antes, mas essa regra aqui tem o nome de introdução do E, pelo fato de que eu tinha duas formas e fiz um E entre elas. Dessa forma aqui, eu escrevi essa, tirando o E. Eu posso tirar o E e ficar com o alfa, ou com o beta. Aqui tem um exemplo. Se eu sei P e Q, e eu sei R, eu posso escrever Q. É a eliminação do E da primeira. E se eu tenho Q, e tenho R, eu posso escrever Q e R, pela introdução do E entre a 2 e a 3. Assim tem outras regras muito parecidas e bastante simples, vou deixar para vocês aí olharem elas. Existe uma outra regra de inferência muito famosa, além da modus ponens, que é a modus tollens. Olha só como ela é legal. Ela diz assim, se eu sei alfa, que alfa implica em beta, e eu sei não beta, eu sei que isso aqui é falso, eu posso concluir que esse aqui também é. Eu vou deixar como exercício para vocês, a próxima aula a gente pode retomar essa questão, vocês pensarem um pouco por que faz sentido esse tipo de conclusão. Se eu sei que esse cara é falso, eu concluí que esse aqui também é. E aqui tem um exemplo de uso dessas regras. Então, por exemplo, P implica em não Q. Então, eu posso escrever não Q. E aqui tem Q, essa implica em Q. Esse aqui eu sei que é falso, está aqui na 4. Então, eu posso concluir não S, por modus tollens. Então, modus ponens, meio que a gente segue a flecha, modus ponens P implica em não Q. Esse é o modus ponens, ele é muito intuitivo. O modus tollens é um raciocínio um pouco invertido, porque a gente vai no sentido inverso da flecha. Eu sei não Q, daí daqui eu venho para o não S. Mas é uma regra de inferência válida. Eu deixo como exercício, vocês darem uma pensada nessa regra de inferência. Existem várias outras, o guia de referência da disciplina tem a lista completa. Na próxima aula a gente vai ver mais algumas dessas regras de inferência.